e uma violação aos direitos humanos. Agora, quando ele não está trabalhando e ele agride alguém, isso só acaba sendo um crime. Por que não uma violação aos direitos humanos? É a mesma coisa. Ele violou o mesmo dispositivo do Código Penal. Quando ele está no exercício da função, seria o artigo 129, mais a lei de tortura. Né? Quando ele não está no exercício da função, nem é em razão da função, seria o artigo 129, e poderia caracterizar a tortura também. Existe uma preocupação, que aliás já foi levada à prática do governo federal, com a criação do Plano Nacional de Direitos Humanos, com uma série de estabelecimento de uma série de normas, entre as quais uma está sendo discutida bastante, que seria uma forma de censura à imprensa, etc. Mas, tirando esse aspecto que diz respeito à área de segurança pública, no que diz respeito aos policiais, o que muda com esse Plano Nacional de Direitos Humanos? Quer dizer, uma intensificação daquilo que já existe. Uma intensificação, por quê? Porque nós tivemos um período de truculência durante a ditadura, uma onda de truculência, e agora nós temos uma onda no sentido contrário, uma onda no sentido de proteção desses direitos fundamentais, e às vezes essa onda é exagerada. Há de ocorrer um ponto de equilíbrio entre as duas forças, e nós não chegamos a esse ponto de equilíbrio. Então, esses excessos, há mágoas de um lado, mágoas do outro, né? Mas isso o tempo há de curar, e a razão das pessoas há de dar uma solução de continuidade nisso. Só fazer uma pergunta sem querer deixá-lo em saia justa. Inclusive, fiquei sem respondê-la, mas o senhor me permita chamar, é um jurista. Tem livros que estão me mostrando, alguns eu já pesquisei. Então, até no aspecto técnico, o senhor não acha que um pouco de excesso, o próprio ministro da Justiça veio dizer que tem que apurar o que aconteceu de 64 até 79, até mesmo depois, porque esses crimes são imprescritíveis? Olha, a lei de anistia funcionou para quê? Então, esse é um raciocínio jurídico que muitos usam no seguinte sentido: a lei anistiou crimes políticos, não é? E alguns juristas, uma boa parte deles, entende que a tortura não é crime político. Crime político é ideologia, são crimes de ideologia. A tortura não faz parte de uma ideologia. A tortura é uma barbaridade, né, inominável, sim. O termo tortura é muito fraco para isso. Não, mas o que eu quis focar melhor foi a essência da lei de anistia. Tá? Porque se houve tortura, estou colocando o CIPER, que até meus 7 anos na época, se houve tortura, existiram roubos que foram transformados em expropriações. Se existiu tortura, existiram homicídios que foram transformados em justiçamentos. A lei de anistia não veio justamente para acabar com esses ressentimentos? Sim, para apaziguar. Quando vem a anistia, é para dar um basta na situação, passar uma esponja no passado, não é? Mas, como eu disse, as paixões humanas foram encontrar na lei da anistia exatamente isso. Ela diz que anistiou apenas crimes políticos. A tortura não é um crime político, é um crime de lesa humanidade. Sim, mas o fato da tortura ser considerado crime imprescritível veio com a Constituição de 88. Quer dizer, o crime praticado antes de 88, no meu entendimento, seria um crime já prescrito. Depois de 20 anos, ele estaria prescrito. Então, acho que isso é reacender uma chama para alimentar mais ainda aquilo que quer se apaziguar. O ideal seria o apaziguamento, né? Mas as pessoas são as pessoas, cada uma pensa de uma determinada maneira. Nós temos que pensar também que quem perdeu o seu ente querido na tortura, né, não vai esquecer isso nunca. E vai querer algum tipo de... Eu acho que o direito da pessoa saber, enfim, o que aconteceu,
se existe ainda os restos, se existem os restos mortais. O direito de fazer um funeral. De fazer o funeral, etc. Agora, o punir, enfim, eu não posso dar muita opinião. Nós estamos de fora, não perdemos nenhum ente querido nisso, nós estamos a cavaleiro para dar as mais diversas opiniões, mas pensa bem, né? Tem um pouco de empatia com as pessoas que viram, por exemplo, o pai ser torturado e morto na sala ao lado, né? Não esquece mais. Então tem essas atitudes, que é justiça e tal. Aqui tem uma pergunta da Laura. Ela perguntou assim: existe diferença nos direitos de um policial no tratamento de detentos maiores e menores de idade? No tratamento? Isso. Sim, o próprio Estatuto do Adolescente, ele diz que o menor de idade deve ser tratado de determinada maneira, até na condução dele, e o maior de outra maneira. E os policiais têm cumprido isso, sim. Tem outra pergunta aqui também, ó, que veio um monte de perguntas da Cita. Os salários dos policiais de São Paulo são mais baixos do que de outros estados? Pelo que consta, pelo que a Associação dos Delegados tem levantado, está entre os mais baixos do Brasil. É o segundo mais baixo, perdendo só para o estado de Sergipe. Sergipe, o mais baixo, infelizmente é isso. Mais perguntas, pessoal? Tem da Carla. Existe algum sistema policial em outro país que podemos servir como modelo e seguir? Olha, isso de seguir modelo de outros países é temerário, né? O Brasil é um país diferente de todos os outros, né? O pessoal fala, a polícia inglesa não usa arma, ou a arma fica no porta-luva lacrada.